paz e graça seja na vida de todos. Prosseguindo no nosso estudo de Êxodo, no capítulo 4, os sinais de Deus concedidos a Moisés. Moisés respondeu: e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir e disserem: o Senhor não lhe apareceu? Então o Senhor lhe perguntou o que era isso na sua mão. Aqui nós estamos dando continuidade no diálogo que Deus está tendo com Moisés ali naquele lugar santo, depois ali da sarça ardente, de Deus se apresentar a Moisés, falar o nome, eu sou, e ele continua aqui, e Moisés levantando as suas preocupações. Então Moisés continua falando com Deus, ele diz: mas e se o povo ainda não quiser acreditar em mim? Mesmo, falando que estava representando ao Deus dos antepassados deles, ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ao Deus que se denominava eu sou o que sou. O que fazer se eles não quiserem acreditar em mim? Deus deu ouvido às indagações de Moisés e vai respondendo e trazendo solução para as dúvidas de Moisés. E ele pergunta para Moisés: o que você tem na mão? Moisés diz: uma vara. E Deus fala: joga essa vara no chão. Era o cajado dele. Jogue ela no chão. Ele jogou e se tornou numa víbora, numa serpente. E ele se assusta, dá aquele passo para trás, assusta, é claro. E Deus fala com ele: pega ela, pega ela de novo. Moisés vai, pega ela, põe a mão nela e ela volta a ser um cajado. Esse já seria o primeiro sinal que Deus estava dando para Moisés para convencer o povo de que era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E Deus falou assim: tem mais um, vou fazer mais um. Coloca a sua mão no peito. Quando ele coloca a mão no peito e tira a mão se tornou leprosa, branquinha como a neve. E Deus falou para ele: agora coloque a mão no peito de novo. Ele coloca a mão no peito e a mão sai limpa como era antes, como o restante do corpo. E Deus falou assim: olha, se eles não crer no primeiro sinal e nem crer no segundo sinal, tem mais um, verso 9. E se ainda assim não acreditarem nesses dois sinais, nem lhe derem ouvidos, tire um pouco de água do Nilo e derrame na terra seca. Quando você derramar essa água em terra seca, ela se transformará em sangue. Então aqui nós estamos vendo Deus trazendo para Moisés essa força que iria com ele, que seria fazer esses milagres e maravilhas para convencer o povo. Disse, porém, Moisés ao Senhor: ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falastes a teu servo. Não consigo falar bem. Aí Moisés vem apresentando as suas dificuldades. A gente vê aqui realmente um Deus longânimo, um Deus compassivo, compreensivo, cheio de misericórdia. Algumas versões dizem que Moisés está dizendo que ele era pesado de língua, e alguns teólogos estudiosos dizem que provavelmente Moisés era gago ou tinha alguma dificuldade para falar. Mas fato é, Moisés, de todo jeitinho, estava
querendo sair fora dessa missão. Desde o início, Moisés estava se sentindo desqualificado e, em vez só apresentando as dificuldades para Deus, algumas até compreensíveis, como convencer o povo, mas falar de si, como ele disse, eu não sou capaz, ou agora dizendo, eu sou pesado de língua, isso não justifica, não convence Deus. E em 1 Coríntios 1, 27, diz assim a palavra do Senhor. Irmãos, no 26, irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Deus está falando conosco também aqui. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que é nada, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Então Deus está dizendo, olha, a minha obra é diferente. Eu não estou procurando doutores, mestres, sábios. Pelo contrário, eu procuro aqueles que parecem nada ser, porque eu vou capacitá-los e vai envergonhar os sábios. E nós vemos isso na própria escolha dos 12 apóstolos. Uns eram pescadores, turrões, sem palavras de sabedoria, como Pedro, e depois, cheio do Espírito Santo de Deus, ali depois do Pentecostes, Pedro já começa com sermões cheios do Espírito Santo. E nas primeiras pregações, 3.000 pessoas já se rendiam aos pés do Senhor, cumprindo essa palavra que nós acabamos de ler. Deus escolhendo as coisas loucas e improváveis desse mundo para envergonhar as sábias. Então, depois que Moisés diz que ele era pesado de língua, que ele não tinha facilidade, no versículo 11, disse-lhe o Senhor: quem deu a boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou a torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. A gente percebe aqui nesse primeiro encontro de Moisés com Deus, um encontro longo, cheio de argumentos, cheio de que vamos dizer, um diálogo, onde Moisés é ouvido por Deus, Deus ouve os argumentos de Moisés. Nós temos que apresentar para Deus os nossos argumentos, as nossas fraquezas, em temor e tremor ao Senhor. Ele vai nos ouvir. Ele sabe que temos falhas e defeitos. Nós não somos surpresas para Deus, né? Que Deus diria, olha quem eu escolhi. Não, né? Nós não somos surpresa para Deus. E responde, porém, Moisés, quando Deus diz para ele, eu é que dei boca, eu é que faço a pessoa surda, ou não, ou ouvir. E ele diz a palavra que ele já havia dito para Moisés, eu vou com você. Quer dizer, é tudo o que nós precisamos. Deus ser conosco. Do que adianta ser eloquente, cheio de conhecimento teológico, de conhecimento da palavra de Deus e tantas outras coisas que possamos ter a oferecer para um púlpito,
se Deus não for conosco. Dá nem para pensar nisso, porque a obra de Deus é espiritual, Deus é espírito, Deus é santo, Deus é sabedoria. Respondeu-lhe, porém, Moisés: Ah, Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Forte, né? Te peço, Senhor, envia outra pessoa. Não vai dar para mim, não. Eu estou decidido aqui, é muito desafio, é Faraó, é o seu povo. Envia outra pessoa. Então o Senhor se irou com Moisés e disse: Você não tem o seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem. Ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Você falará com ele e ele lhe dirá o que ele deve dizer. Eu estarei com vocês quando falarem e lhes direi o que fazer. Assim como Deus fala ao profeta, você falará ao seu irmão, e ele será seu porta-voz diante do povo. E leve na mão esta vara, com ela você fará sinais miraculosos. Então Deus, primeiro aqui diz que ele se irou com Moisés, porque esse diálogo já se estendia e Deus sempre arrumando um escape para Moisés, sempre dizendo para ele: eu serei com você. Depois de tudo isso, Moisés diz: Ah, Senhor, manda outro. Eu não, me livra dessa. Manda outro. E Deus arruma uma solução para Moisés. A solução para você, Moisés, é que o seu irmão fala bem. Então ele será tipo seu intérprete. Da sua dificuldade de falar, você vai falar a seu irmão e seu irmão passará a mensagem ao povo, a Faraó. E parece ter acalmado o coração de Moisés. Depois nós vemos aqui a volta de Moisés ao Egito. Ele diz para o seu sogro que queria voltar ao Egito, rever os seus irmãos. Seu sogro o abençoa. E falando sobre o sogro de Moisés, porque a palavra de Deus diz que ele era sacerdote midianita. Os midianitas são descendentes de Abraão, mas descendentes da segunda esposa de Abraão, Quetura, que teve vários filhos com Abraão. Depois que Sara morre, ele casa de novo e ele tem vários filhos ali com Quetura. Os midianitas seriam descendentes de Abraão. E parece que nós vamos percebendo aqui que os midianitas não tinham todos os costumes que o povo de Deus tinha, a descendência direta de Abraão. Vamos ver aqui. Disse mais o 21, disse mais o Senhor a Moisés: Quando você voltar ao Egito, tenha o cuidado de fazer diante de Faraó todas as maravilhas que concedi a você, o poder de realizar. Mas eu vou endurecer o coração de Faraó para não deixar o povo ir. Depois diga a Faraó que assim diz o Senhor: Israel é o meu primeiro filho, e eu já lhe disse que deixe o meu filho ir para prestar-me culto. Mas você não quis deixá-lo ir, por isso matarei o seu primeiro filho. Esses versículos aqui já nos dá uma noção que Deus estava revelando a Moisés já as 10 pragas. Porque ele fala da última aqui, que ele endureceria o coração de Faraó para não deixar o povo ir, e que no final, por ele não querer libertar o seu filho primogênito, que era Israel, ele mataria o primeiro filho de Faraó. Então aqui já tá deixando claro toda a missão de Moisés lá no Egito. No 24, numa hospedaria, ao longo do caminho, o Senhor foi ao encontro de Moisés e procurou matá-lo. Mas Zípora,
pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho e tocou os pés de Moisés e disse: Você é para mim um marido de sangue. Ela disse marido de sangue, referindo-se à circuncisão. Nessa ocasião, o Senhor o deixou. Não sei ao certo por que Moisés não circuncidou os seus 2 filhos, porque era uma aliança muito importante entre Deus e a descendência de Abraão. Talvez pelo fato de ficar muito tempo no Egito e não estar inteirado com essa prática, talvez pelo fato de o seu sogro ser midianita e não estar ligado diretamente a essa tradição da circuncisão, mas fato é que ele não havia circuncidado seus filhos. Talvez a própria esposa também não concordava, porque ela chama o marido de sanguinário, mas enfim, eles fazem a circuncisão, Deus o libera para continuar a viagem. Deus é um Deus de aliança, e aliança é muito importante para Deus, e Ele não vai deixar por desculpável aquele que não estiver debaixo da aliança com Ele, como Ele ia matar o próprio Moisés aqui por falta da aliança, a aliança da circuncisão. Deus não vai ter por desculpado aquele que não estiver com aliança através de Jesus Cristo. Tem que ter aliança através de Jesus Cristo. Deus não terá por desculpado. Amém? Fica essa palavra para sua meditação em nome de Jesus.